Seja bem-vindo ao canal. Hoje, vamos mergulhar nas histórias de arrepiar que o povo conta na roça. Relatos de assombrações, aparições misteriosas e acontecimentos sem explicação. Você já ouviu alguma dessas histórias? Então, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha comigo. Prepare-se para 5 histórias de assombração que vão te deixar arrepiado. O velho da capa preta. No interior do Brasil, onde a escuridão da noite engole as estradas de terra e o silêncio é quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o canto distante dos grilos, existe uma lenda que faz até os mais corajosos pensarem 2 vezes antes de viajar sozinhos. Dizem que, quando a madrugada avança e a neblina se espalha pelos campos, um homem misterioso aparece à beira da estrada, envolto em uma longa capa preta e usando um chapéu antigo, como se estivesse esperando por alguém. Os mais velhos garantem que essa aparição não é de um homem comum. Alguns acreditam que é a alma penada de alguém que morreu ali, vagando em busca de descanso. Outros dizem que ele é um aviso de mau presságio, um presságio de morte para aqueles que cruzam seu caminho. Mas uma coisa é certa, todos que o viram nunca mais foram os mesmos. A história mais conhecida aconteceu há muitos anos, com um viajante chamado Antônio, que dirigia sozinho por uma estrada de terra em uma noite fria e silenciosa. Ele havia passado o dia negociando gado em uma cidade vizinha e, mesmo cansado, decidiu voltar para casa. O rádio do carro falhava e a única luz que iluminava o caminho era a dos faróis do veículo, que projetavam sombras alongadas nas árvores retorcidas ao redor. Já passava da meia-noite quando Antônio avistou algo adiante. À beira da estrada, parado com a cabeça baixa, estava um senhor idoso, vestido com uma capa preta que chegava até o chão. Seu rosto estava escondido sob a aba de um chapéu de feltro, e ele segurava um cajado de madeira escura. Antônio sentiu um arrepio subir pela espinha, mas seu coração bom falou mais alto. Pensou que poderia ser um morador da região precisando de ajuda, talvez perdido ou esperando alguém que nunca apareceu. Então, sem pensar muito, ele reduziu a velocidade do carro e parou ao lado do velho. "O senhor precisa de uma carona?" perguntou Antônio, tentando soar gentil. O velho levantou a cabeça lentamente. Seus olhos eram fundos, escuros como um poço sem fim. Seu rosto pálido e enrugado parecia o de alguém que não via a luz do sol há muito tempo. Ele não disse nada, apenas abriu a porta do carro e entrou, sentando-se no banco do passageiro com um movimento pesado e cansado. A presença do estranho fez a temperatura dentro do carro cair. Antônio sentiu um frio que não parecia normal para aquela época do ano. O motor roncou quando ele retomou a viagem, e o silêncio tomou conta do ambiente. Depois de alguns minutos dirigindo, ele tentou puxar conversa. "O senhor mora por aqui? Para onde está indo?" O velho virou a cabeça lentamente e, com uma voz rouca e baixa, respondeu: "Para casa." Antônio sentiu um arrepio estranho. Ele conhecia bem a região e sabia que, naquela estrada, a única coisa que havia nos próximos quilômetros eram fazendas abandonadas e um velho cemitério esquecido pelo tempo. O silêncio voltou a reinar dentro do carro, e Antônio começou a se sentir inquieto. Algo naquela presença lhe causava um desconforto inexplicável. O homem ao seu lado respirava fundo, de maneira lenta e arrastada, e sua capa preta parecia se mover levemente, como se escondesse algo por baixo. Depois de alguns minutos, o velho falou novamente: "É aqui que eu desço." Antônio olhou para o lado e percebeu que estavam próximos de uma antiga encruzilhada, um lugar conhecido por histórias sombrias. Era ali que, muitos anos atrás, um homem havia sido encontrado morto, misteriosamente deitado no meio da estrada, com um olhar de terror congelado no rosto. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o velho abriu a porta e desceu do carro. Antônio piscou por um segundo, tentando entender o que estava acontecendo, e quando olhou novamente para o banco do passageiro, ele estava vazio. O homem sumira sem deixar rastros, nenhum som de passos, nenhuma sombra se afastando, apenas o frio intenso que ainda parecia se agarrar ao ar dentro do carro. Desesperado, Antônio acelerou sem olhar para trás. Ele dirigiu sem parar até chegar em casa, e naquela noite não conseguiu dormir. Seu corpo tremia, e a cena do velho sumindo do nada se repetia em sua cabeça sem cessar. No dia seguinte, ainda perturbado pelo que vivera, Antônio decidiu contar sua experiência para alguns moradores mais velhos do vilarejo. No bar da cidade, ele descreveu o homem da capa preta,
a voz assustadora e o desaparecimento repentino. Os clientes do bar trocaram olhares e se entreolharam, como se já soubessem do que se tratava. Então, o dono do bar, um senhor de cabelos brancos e olhar sério, se aproximou e disse: "Você viu o velho da capa preta?" Antônio arregalou os olhos, esperando por uma explicação. O homem continuou: "Dizem que esse velho aparece para viajantes solitários que cruzam aquela estrada à noite. Antigamente morava por ali um homem que trabalhava como cocheiro. Certa noite, ele foi chamado para levar um passageiro até um destino desconhecido. No dia seguinte, encontraram sua charrete abandonada na estrada, e o corpo dele nunca foi achado. Desde então, o espírito dele vaga por ali, tentando encontrar o caminho de casa, ou talvez buscando companhia para sua última viagem." Antônio sentiu um arrepio percorrer seu corpo inteiro. Ele sabia que o que havia visto não era um homem comum. E a pior parte, ao sair do bar e voltar para seu carro, ele olhou para o banco do passageiro e viu algo que não estava ali antes. Uma marca escura, como se alguém tivesse estado sentado ali, mas algo não humano. Antônio não foi o único a ver o velho da capa preta. Há histórias de caminhoneiros que passaram pela mesma estrada e viram o homem de pé na escuridão, mas que, ao desviarem o olhar e olharem de novo, ele já havia sumido. Outros dizem que, se você parar e oferecer carona, o velho entra no carro, mas sua imagem continua refletida no retrovisor, mesmo quando ele já deveria ter saído. Os moradores do interior têm um aviso importante. Se você ver um velho de capa preta na estrada, nunca pare. Dizem que aqueles que param e não rezam antes de seguir viagem podem ouvir, nos dias seguintes, um sussurro em seus ouvidos durante a madrugada. E, se responderem, podem nunca mais acordar. Mas e você? O que faria se encontrasse o velho da capa preta na estrada? Será que teria coragem de oferecer uma carona? A mulher de branco no cemitério. No interior, onde o tempo parece passar devagar e as histórias se espalham como o vento, existe uma lenda que assombra gerações. Em muitas cidades pequenas, há relatos sobre uma figura misteriosa que surge nas madrugadas frias, vagando silenciosamente entre os túmulos de antigos cemitérios esquecidos. Dizem que, se você estiver andando sozinho à noite e ouvir um choro baixo vindo do cemitério, nunca deve olhar por cima do muro, pois, se fizer isso, poderá ver a mulher de branco, e uma vez que cruzar olhares com ela, nunca mais será o mesmo. Essa história aconteceu há muitos anos, numa cidadezinha do interior, onde a igreja ficava no alto de uma colina, e ao lado dela, um velho cemitério de cruzes tortas e lápides cobertas de musgo. Os moradores evitavam passar por ali depois do anoitecer, pois diziam que era um lugar onde os mortos não descansavam. Joaquim, um jovem rapaz de 22 anos, não acreditava nessas coisas. Para ele, assombrações eram apenas invenções de gente supersticiosa. Ele costumava cortar caminho por uma trilha ao lado do cemitério sempre que voltava tarde do bar, sem medo do que pudesse encontrar. Certa noite, após uma longa rodada de cartas e cachaça com os amigos, Joaquim decidiu pegar esse atalho mais uma vez. O vento soprava forte, balançando as árvores, e o céu estava encoberto por nuvens escuras, sem luar para iluminar o caminho. Enquanto caminhava, ouviu um som estranho. Era um choro baixo, sofrido, como se uma mulher estivesse soluçando de dor. O som vinha do cemitério. Joaquim parou. Sentiu um arrepio subir pela espinha, mas tentou ignorar o medo. Deve ser o vento, ou algum animal, murmurou para si mesmo, tentando manter a calma. Mas conforme dava mais alguns passos, o choro ficava mais alto. Agora parecia um lamento profundo, carregado de tristeza. Algo dentro dele dizia para seguir em frente sem olhar, mas a curiosidade foi maior. Ele virou a cabeça lentamente e olhou por cima do muro. E lá estava ela, uma mulher vestida inteiramente de branco, de pé entre as lápides. Seus longos cabelos negros caíam sobre o rosto pálido, e seu vestido fino tremulava com o vento. Joaquim sentiu seu coração disparar. A mulher parecia não notar sua presença. Continuava chorando, as mãos pálidas segurando um véu que cobria parcialmente seu rosto. Joaquim piscou, sentindo a garganta seca. Um pensamento cruzou sua mente. Seria uma mulher perdida? Alguém que veio visitar um túmulo? Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a mulher levantou a cabeça lentamente e olhou diretamente para ele. Seus olhos eram fundos, vazios, sem brilho. Sua pele era de um branco doentio e seus lábios se abriram num sorriso fino e torto. O tempo pareceu parar.
O vento cessou. O coração de Joaquim bateu tão forte que ele achou que fosse desmaiar. Foi quando a mulher começou a se mover. Primeiro, deu um passo lento em sua direção. Depois, outro. E então, deslizou pelo chão, como se não tocasse a terra. Joaquim recuou, o pavor crescendo dentro dele. Seus pés tropeçaram em uma pedra, e ele caiu de costas no chão. O ar parecia pesado, difícil de respirar. A mulher agora estava bem próxima do muro, e ele podia ouvir seu lamento claramente. Foi então que ela sussurrou algo. Uma voz fria, arrastada, vinda de um lugar onde o tempo não existe. Me ajude. Joaquim não ficou para descobrir o que aquilo significava. Ele se levantou de um salto e correu como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás. Sua respiração era curta. Seus passos trovejavam contra o chão de terra, e o choro da mulher ecoava atrás dele, como se a própria noite estivesse chorando. Somente quando chegou em casa, trancou a porta e se ajoelhou, rezando desesperadamente, é que percebeu algo aterrorizante. Suas roupas estavam geladas, como se tivessem sido mergulhadas na água, e em seu ombro esquerdo havia a marca de uma mão fria, branca como a morte. Na manhã seguinte, Joaquim foi até a igreja e contou sua história ao padre. O velho sacerdote ouviu atentamente e então suspirou, como se já esperasse por aquilo. Você viu a noiva perdida, disse ele. Noiva? Joaquim perguntou, ainda tremendo. O padre assentiu e contou a antiga história que os moradores conheciam bem. Muitos anos atrás, uma jovem chamada Clara iria se casar com o homem que amava. O casamento seria naquela mesma igreja, e ela estava radiante. Mas na véspera da cerimônia, o noivo desapareceu. Alguns dizem que ele fugiu, outros afirmam que foi assassinado. O que se sabe é que Clara, desesperada e de coração partido, vagou até o cemitério e nunca mais foi vista viva. Na manhã seguinte, encontraram seu corpo deitado sobre uma sepultura, vestida com seu vestido de noiva, os olhos abertos, sem vida. Desde então, seu espírito foi visto vagando pelo cemitério, chorando sua dor eterna, buscando o noivo que nunca chegou. Os moradores dizem que aqueles que a veem são marcados por sua tristeza. Alguns relatam sentir calafrios por semanas. Outros têm pesadelos em que a mulher de branco aparece ao pé da cama, sussurrando palavras que ninguém consegue entender. Mas há um detalhe ainda mais assustador. Dizem que, se alguém tentar falar com ela ou tocar sua mão, será levado para o outro lado e nunca mais será visto. Os mais velhos sempre dizem: se você ouvir um choro vindo do cemitério, siga seu caminho. Se vir uma mulher de branco vagando entre os túmulos, não olhe para ela. E, acima de tudo, nunca responda ao seu chamado, pois aqueles que escutam sua voz costumam desaparecer. E na noite seguinte, alguém sempre encontra um vestido branco pendurado no portão do cemitério, balançando ao vento. Mas e você? O que faria se estivesse andando sozinho à noite e ouvisse um choro vindo do cemitério? Teria coragem de olhar? O fazendeiro e o cavaleiro sem cabeça. No coração do Brasil, onde as noites são escuras e silenciosas e a lua cheia ilumina os campos vazios, os moradores das fazendas mais afastadas contam uma história que arrepia até os mais corajosos. Dizem que, quando a meia-noite chega e o vento começa a uivar entre as árvores, um som surge ao longe, o trote de um cavalo. Pesado, rápido, como se algo estivesse correndo sem descanso. Mas ninguém vê de onde vem, ninguém vê quem o monta. E aqueles que tentam descobrir não voltam para contar. A história mais famosa aconteceu há muitos anos, com um fazendeiro chamado Seu Orlando. Ele era um homem trabalhador, cético e teimoso, dono de uma grande propriedade no interior. Seus empregados já o haviam alertado sobre a lenda do cavaleiro sem cabeça, um espectro que vagava pelas estradas rurais nas madrugadas, sempre montado em seu cavalo negro, carregando um chicote que estalava no ar como um trovão. Mas Orlando ria de tais histórias. Para ele, aquilo era apenas superstição de gente medrosa. Assombração não existe, ele dizia. O que existe é gente que bebe demais e vê coisa onde não tem. Certo dia, depois de um longo dia de trabalho na lavoura, Orlando ficou até tarde na sede da fazenda, contando dinheiro e revisando os negócios. Quando percebeu a hora, a noite já estava avançada. Ele montou seu cavalo e começou a jornada de volta para casa, percorrendo sozinho a estrada de terra que cruzava um bosque seco e retorcido. Era uma noite estranhamente silenciosa.
Nem os grilos cantavam, nem o vento soprava. Foi então que ele ouviu o som de cascos batendo contra o chão. Orlando parou o cavalo e olhou para os lados. A estrada estava vazia. Pensando que fosse algum outro fazendeiro voltando tarde para casa, ele seguiu o caminho. Mas, conforme avançava, o som dos cascos continuava e ficava mais próximo. De repente, sentiu um arrepio subir pela espinha. Olhou por cima do ombro e viu algo que jamais esqueceria. Um cavaleiro, vestido com roupas escuras e uma capa longa que esvoaçava com o vento da noite. Mas onde deveria estar sua cabeça? Havia apenas um vazio negro. Orlando puxou as rédeas do cavalo, mas o animal começou a relinchar e empinar, sentindo o perigo no ar. O fazendeiro tentou se acalmar, convencendo-se de que estava vendo coisas. Foi quando ouviu um som aterrador, o estalo de um chicote. "Saia do meu caminho!" Uma voz grave e cavernosa ecoou pela estrada. Seu Orlando sentiu o coração acelerar. Ele tentou fazer seu cavalo avançar, mas o animal estava paralisado de medo. Foi então que sentiu uma rajada de vento frio passar ao seu lado, e o cavaleiro sem cabeça galopou à sua frente, sumindo na escuridão. Mas antes de desaparecer, o espectro virou seu corpo e ergueu o chicote. Seu Orlando fechou os olhos, esperando o golpe. Mas quando abriu novamente, o cavaleiro havia sumido. A única coisa que restava era o cheiro forte de enxofre no ar e a marca de ferraduras queimadas na terra seca. No dia seguinte, Orlando chegou cedo à vila e contou sua história a um velho morador, um homem que conhecia todas as histórias da região. O ancião ouviu com atenção e, no final, suspirou. "Você teve sorte, Orlando. O cavaleiro sem cabeça costuma levar aqueles que cruzam seu caminho. Mas, pelo visto, ele só quis te avisar." "Avisar do quê?" perguntou Orlando, ainda tremendo. O velho fitou o fazendeiro com um olhar sério. Dizem que ele era um fazendeiro ganancioso. Muitos anos atrás. Maltratava seus empregados, roubava terras e enganava vizinhos. Até que um dia, os próprios homens da vila se revoltaram. Pegaram ele e o sentenciaram ali mesmo, na beira da estrada. Dizem que antes de morrer, ele jurou voltar para se vingar. Agora, sua alma está presa neste mundo, galopando pela eternidade em busca daqueles que têm coração ganancioso. Seu Orlando não disse nada. Apenas engoliu seco. Ele nunca contou a ninguém, mas sabia que nem sempre tinha sido um homem justo em seus negócios. Será que o cavaleiro sem cabeça o poupou apenas para dar um aviso? Depois daquele dia, Orlando mudou sua forma de tratar os outros. Passou a pagar seus empregados melhor, ajudar os vizinhos e ser mais generoso com sua fortuna. E nunca mais cavalgou sozinho à noite. Mas até hoje, os moradores do interior alertam. Se estiver viajando sozinho e ouvir um cavalo galopando na escuridão, reze. Se sentir um vento frio e o cheiro de enxofre, feche os olhos e não olhe para trás. E, acima de tudo, nunca desafie o cavaleiro sem cabeça, pois aqueles que o desrespeitam podem sentir, em meio à escuridão, o chicote estalar. E quando olham para cima, percebem que sua própria cabeça já não está mais ali. E você? Você teria coragem de cavalgar sozinho por uma estrada deserta à meia-noite? Será que o cavaleiro sem cabeça ainda está por aí, vigiando aqueles que cruzam seu caminho? Ou será que ele está esperando por sua próxima vítima? A Casa das Almas Penadas. No coração do sertão, escondida entre colinas secas e árvores retorcidas, existia uma velha casa abandonada que ninguém ousava se aproximar. Com as janelas quebradas e o telhado caindo aos pedaços, ela parecia um esqueleto esquecido pelo tempo. Os mais velhos da vila sempre diziam que aquele lugar era amaldiçoado e que qualquer um que tentasse dormir lá não sairia ileso. Os moradores chamavam o lugar de Casa das Almas Penadas. Diziam que, à noite, se ouvia vozes sussurrando entre os cômodos vazios, portas batendo sozinhas e sombras se movendo sem ninguém por perto. Quem passava por perto jurava ouvir gemidos, choros e risadas macabras vindas de dentro da casa. E aqueles que entravam nem sempre voltavam. João Valente era um rapaz corajoso e teimoso. Não acreditava nessas histórias e ria de quem tinha medo. Assombração, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, ele dizia, desafiando os amigos. Uma noite, depois de algumas doses de cachaça no bar, seus amigos o desafiaram. Se você é tão corajoso assim, que tal passar uma noite na Casa das Almas Penadas? João bateu na mesa e sorriu. Pois eu vou, e amanhã volto para contar como essa história toda não passa de besteira. E assim,
Antes que a coragem da bebida passasse, ele pegou uma lanterna, um cobertor e partiu rumo à velha casa. Ao chegar, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A porta de madeira, quase podre, estava entreaberta, como se esperasse por ele. Ele respirou fundo e entrou. O interior da casa cheirava a mofo e podridão. O vento assobiava pelas frestas, fazendo com que as paredes parecessem sussurrar. O piso rangia sob seus pés, e a escuridão parecia mais densa do que o normal. João encontrou uma cadeira velha e se sentou, decidido a provar que tudo aquilo não passava de lenda. "Se tem alma penada aqui, que apareça", gritou rindo. O eco de sua própria voz foi a única resposta. Por horas, nada aconteceu. O silêncio da noite envolveu a casa, e João começou a se sentir bobo por ter acreditado que algo aconteceria. Mas então, no meio da madrugada, veio o primeiro som, um sussurro, baixo, fraco, mas claro como um sopro de vento gelado. João arregalou os olhos. "Quem tá aí?" "Nada." Então ele ouviu outro som, passos no andar de cima, pesados, arrastados, como se algo estivesse caminhando lentamente pelo teto. Ele olhou para cima. O andar superior estava desmoronando, sem como alguém andar ali. Foi então que percebeu. Os passos estavam descendo a escada. Seu coração disparou. Ele segurou a lanterna e a apontou para a escada, mas não havia ninguém. Mesmo assim, os passos continuavam. Cada degrau rangia à medida que algo invisível se aproximava dele. João começou a tremer. O som parou. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. "Isso deve ser coisa da minha cabeça." Foi então que a porta bateu com força. João saltou da cadeira. Sua lanterna piscou, e o ambiente mergulhou na escuridão total. No breu, ele ouviu uma risada. Baixa, arrastada, sarcástica. Algo passou por trás dele, gelando sua espinha. A porta abriu lentamente sozinha. Foi o suficiente. Ele agarrou sua lanterna, correu para fora e nem olhou para trás. No dia seguinte, João voltou ao bar, pálido e tremendo. Seus amigos riram, pensando que ele iria inventar alguma desculpa. Mas quando olharam bem em seu rosto, perceberam o medo em seus olhos. "O que foi que você viu, João?" Ele respirou fundo, bebeu um gole d'água e contou tudo. O dono do bar, um senhor de idade, assentiu calmamente e disse: "Você teve sorte, João. A casa já levou muita gente." E então ele revelou a história por trás da lenda. Décadas atrás, aquela casa pertenceu a uma família abastada. Mas o pai, um homem cruel e violento, enlouqueceu certa noite e assassinou todos da casa enquanto dormiam. Depois, desapareceu sem deixar rastros. Desde então, dizem que as almas das vítimas ficaram presas ali, vagando pela casa, assombrando qualquer um que se atreva a entrar. E o pior, há quem diga que o próprio espírito do assassino ainda ronda o local, esperando a próxima vítima para fazer companhia a ele. João nunca mais passou perto da casa. E até hoje, dizem que em noites de lua cheia, se você passar em frente à casa das almas penadas e ouvir sussurros no vento, corra, pois as almas que ali habitam não gostam de visitantes. E você? Seus amigos te desafiassem a passar uma noite sozinho em uma casa assombrada, você aceitaria? Ou será que você também ouviria os sussurros da noite e sentiria a presença de algo que nunca foi embora? O menino que chamava pelo nome. No interior do Brasil, em uma vila esquecida pelo tempo, cercada por plantações de milho e estradas de terra batida, existia um caminho que ninguém gostava de pegar depois do anoitecer. Os moradores o evitavam, murmurando preces ao passar por perto, pois diziam que alguém chamava os viajantes pelo nome. E aqueles que respondiam nunca mais eram vistos. A lenda era antiga, passada de geração em geração, sussurrada entre cochichos nas rodas de prosa ao redor do fogão a lenha. O mais velho da vila, seu Aristeu, contava que muitos anos atrás, uma família simples morava em um casebre próximo ao milharal. O casal trabalhava na roça e tinha um único filho, Tobias, um menino alegre e curioso, que gostava de brincar entre os pés de milho, escondendo-se como se o campo fosse um grande labirinto. Certa tarde, enquanto o sol se punha avermelhado no horizonte, Tobias correu para o milharal e nunca mais voltou. Sua mãe, desesperada, chamou os vizinhos e todos se mobilizaram para procurá-lo. Vasculharam cada palmo da plantação, acenderam lamparinas e buscaram por toda a vila, mas nada. Apenas o silêncio assustador da noite e, ao amanhecer,
uma pequena sandália caída perto do cruzeiro de madeira na beira do caminho. A família nunca se recuperou da perda. A mãe adoeceu de tristeza, e o pai, sem esperança, abandonou a casa e foi embora sem dizer adeus. O casebre apodreceu, engolido pela vegetação, e o caminho onde Tobias desapareceu se tornou um lugar amaldiçoado. Foi então que os estranhos acontecimentos começaram. Os viajantes que ousavam passar por ali tarde da noite relatavam a mesma coisa. Uma voz infantil, sussurrando seus nomes no vento. José, Maria, Antônio. O som parecia vir de todos os lados, como se o próprio ar estivesse vivo. E quem cometesse o erro de responder, nunca mais era visto. Com o tempo, os moradores criaram um costume. Ao passar pelo caminho, jamais olhar para os lados e, sob nenhuma hipótese, responder se ouvissem seu nome. Mas sempre havia aqueles que não acreditavam. Na vila morava seu Amâncio, um velho comerciante de gênio forte e língua afiada. Ele vendia de tudo, desde rapadura e farinha até fumo de rolo e querosene para lampião. Para ele, histórias de assombração não passavam de bobagens inventadas por gente medrosa. Besteira, ele dizia sempre que o assunto surgia. Um menino chamar pelo nome? Que conversa fiada! Isso é coisa de quem tem medo da própria sombra. Certa noite, depois de um dia agitado na feira, Amâncio precisou voltar tarde para casa. A única estrada que encurtava o caminho passava exatamente pelo cruzeiro onde Tobias desapareceu, mas ele não se importou. Medo de menino sumido? Eu, hein? O que eu tenho que temer é ladrão, não alma penada, resmungou, pegando sua lanterna e seguindo pela estrada deserta. A noite estava escura, sem lua. O vento soprava forte, balançando os galhos das árvores, e os grilos cantavam alto no mato. A única luz vinha da lanterna trêmula que ele segurava. Ele caminhava com passo firme, murmurando uma música para espantar o silêncio. Mas então, no meio da estrada, ouviu seu nome. Amâncio. A voz era baixa, doce, quase um sussurro. Ele parou. Seu coração deu um salto, mas logo se acalmou. Devia ser sua imaginação. Deu mais um passo. Amâncio. Dessa vez, a voz veio do lado direito. Ele virou a lanterna, mas tudo o que viu foi a plantação de milho, alta e imóvel. Um arrepio percorreu sua espinha. O velho engoliu seco. Pensou em ignorar, mas seu orgulho era maior que o medo. Quem tá aí? Perguntou. A voz mais firme do que realmente se sentia. Silêncio. O vento pareceu parar. Ele bufou, irritado. Sei que tem alguém brincando comigo. Aparece, moleque, ou eu te dou uma surra. Foi então que algo saiu do milharal. Uma pequena silhueta se destacou na escuridão. Um menino de pés descalços, roupa rasgada e rosto pálido. Seus olhos eram fundos, escuros como poços sem fim. Seu Amâncio sentiu as pernas travarem. Tobias? Ele gaguejou sem perceber. O menino sorriu. Um sorriso grande demais para um rosto tão pequeno. E então, num piscar de olhos, ele desapareceu. O comerciante começou a suar frio. Seus dedos tremiam ao segurar a lanterna. Foi quando ouviu um sussurro gelado bem atrás dele. Você respondeu. A lanterna apagou sozinha. Seu Amâncio tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. O ar ficou pesado, denso, como se algo invisível o envolvesse. O cheiro de terra molhada e podridão encheu suas narinas. Então, sentiu mãos pequenas e geladas tocarem seu ombro. E tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, alguns moradores encontraram a carroça de seu Amâncio parada no meio da estrada. O burro ainda estava lá, impaciente e inquieto, mas do velho comerciante, nenhum sinal. Seu chapéu estava caído perto do cruzeiro, junto com sua lanterna, cujo vidro estava trincado. Procuraram por toda parte, mas ele nunca mais foi visto. Desde então, os moradores reforçaram o aviso. Se estiver andando sozinho à noite e ouvir seu nome ser chamado, nunca responda. Não olhe para trás. E, acima de tudo, reze para que Tobias não esteja chamando por você, pois dizem que, quando a noite está sem lua e o vento sopra forte, ainda se pode ouvir um sussurro perdido no caminho do cruzeiro. E se ele souber seu nome, ele vai chamar. E você? Vai responder? E você? O que faria se estivesse caminhando sozinho e ouvisse seu nome ser chamado na escuridão? Teria coragem de responder? Ou correria antes que fosse tarde demais? E aí, você já ouviu alguma dessas histórias? Ou conhece um caso assombroso que aconteceu na sua região?
Conta aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, se você conseguir dormir essa noite.